galera, hoje o Futecast TV estará abordando aí um assunto muito importante em relação à imigração de jogadores para o futebol no Reino Unido. Quando eu falo imigração, no caso da contratação do jogador para um clube aqui no Reino Unido. Podemos falar que é um enigma, né? Esse assunto, porque muita gente fala uma coisa, outras pessoas falam outra. Uma coisa é certa: se você não tem passaporte comunitário, que é o famoso passaporte da Comunidade Europeia, ou se você não tem jogos pela seleção brasileira, ou se você não tem jogos aí pela seleção nacional do seu país de origem, e não é apenas um jogo, né? Vamos lá, ratificando. Tem que ser uma certa porcentagem de jogos pela seleção do seu país de origem. Se você não tiver, no caso, a dupla cidadania europeia, entendeu? Se você tem a cidadania europeia, já é outro assunto, né? Se você tem a cidadania europeia, por enquanto, mesmo com esse Brexit que tivemos agora, né? Não muda nada, tem ainda livre acesso. O jogador pode vir, o jogador com passaporte europeu pode vir para a Inglaterra, pode vir para o Reino Unido, jogar o seu futebol tranquilo, como que eles falam que é o free move, né? O jogador não tem nenhuma burocracia ainda, no caso, para jogar aqui no país. Agora, se você não tem esse passaporte europeu, se você não tem uma certa quantidade de jogos pela seleção do seu país de origem, pela seleção brasileira, aí no caso dos brasileiros, se uma pessoa chegar para você hoje e falar assim: tem um clube para você, tá certo, você vai para lá. Opa, parou. Não existe isso. Não tem como nenhum jogador brasileiro sem essas características, esse documento da União Europeia, no caso a dupla cidadania europeia, e também jogos pela seleção brasileira, jogar na Inglaterra. O Manchester United pode estar hoje aí interessado em você, mas você não vai ter como tirar o visto de trabalho para, no caso, atuar no futebol inglês. Para assinar o contrato, no caso, o clube tem que ter em mãos o visto de trabalho do jogador. Então, se alguém chegar para você hoje e falar assim: amanhã você está indo para a Inglaterra porque tem um clube lá interessado em você, e você não tem, no caso, o passaporte europeu e também não tem jogos pela seleção brasileira, é de se desconfiar, meu amigo. Então, pois bem, vamos lá. Como que a gente faz para ter esse passaporte? Como que a gente faz para ter o passaporte, no caso, só se você, no caso, tiver na sua família um avô, entendeu? Europeu, português, que no Brasil tem muito, né? Já que a gente tem aí, no caso, Portugal como nosso país irmão, fomos colonizados por Portugal, enfim. E se você tem italiano, que também no Brasil a gente tem bastante, temos vários, né? O Brasil é um país muito misto em relação a isso. Então o que acontece? Se você tem aí como tirar essa cidadania europeia, procure aí um advogado. Tem milhares de advogados, centenas e milhares, podendo falar assim, de advogados de imigração, que você pode estar conversando com ele, fazendo uma consulta e, no caso, dando entrada na sua cidadania europeia. Jogador, isso é muito importante. Não deixe isso para depois. Se você tem uma oportunidade de tirar um passaporte hoje, por causa de um antepassado aí europeu, tire, porque a burocracia demora. Tem gente que consegue tirar em 1 ano, mas tem gente que consegue tirar em 2 anos ou mais, entendeu? Então é muito importante você dar entrada nesse documento e, no caso, agilizar esse processo. Caso um clube esteja interessado em você no futuro, você já tem no caso, esse passaporte da cidadania. Agora, no caso do jogador que não tem nenhum antepassado, não tem como tirar o passaporte europeu, ele, no caso, tem que
ter uma certa porcentagem de jogos pela seleção do seu país de origem. Vamos lá. A seleção brasileira hoje se encontra, se eu não me engano, na 4ª colocação no ranking da FIFA. Em 2015 não tinha ainda esse regulamento através do ranking da FIFA. Em 2015, um jogador que não tinha um passaporte europeu brasileiro teria que ter 75% dos seus jogos no período de 2 anos pela seleção brasileira. Então ele teria que ter jogado mais pela seleção brasileira do que no seu clube, no caso de origem, e jogando aí, no caso, campeonatos internacionais. Vamos lá. Mas só que em 2016 mudou. Essa lei de 75% só pegou até 2015. Agora em 2016, pelo menos no Reino Unido, isso mudou. O que eles precisam hoje para dar um visto de trabalho para um jogador de futebol no Reino Unido? Hoje, pelo novo regulamento da FIFA, do primeiro colocado ao 10º colocado, são apenas 30% de jogos pela seleção brasileira. Tendo em vista que o Brasil está na 4ª colocação do ranking da FIFA, 30% de jogos pela seleção brasileira que o jogador brasileiro no momento tem que ter. Agora, se o Brasil cair um pouco mais para a 11ª colocação, aí já entra aí como 45% da 11ª até o 20º colocado, do 21º até o 30º colocado são 60%, e assim vai. Mas como a gente nós estamos como 4º colocados no ranking da FIFA, são apenas 30%. Se não me engano, estamos aí ainda como 4º colocado. Que visto é esse? Que visto de trabalho é esse que um jogador brasileiro pode aí dar entrada, no caso com esses 30% de jogos pela seleção? Você tem que ter os 30% para dar entrada nesse visto, que se chama ou Tier 2, que é Tier 2, né? Vamos dizer assim, que você consegue ficar por 3 anos e pode ser prolongado por mais 2 anos. Esse daí é o Tier 2. Mas para você tirar esse visto Tier 2, você tem que ter um nível de inglês, entendeu? O jogador tem que falar inglês, por isso é importante estudar também. Tem que falar um certo nível de inglês para conseguir esse visto de 3 anos. Se o jogador, no caso, não fala nada de inglês, ele consegue tirar com os 30% de jogos pela seleção brasileira o Tier 5. Tier 5, Tier 5, no caso, traduzindo aí o finalzinho, é um visto de 1 ano apenas, e nesse período de 1 ano o jogador tem que se interessar em estudar, tem que ter aí aulas de inglês para fazer uma prova, no caso eles te direcionam para o lugar que e depois desse 1 ano você faz essa prova para aplicar, para ter um certificado de nível de inglês, para aplicar para o Tier 2. Agora, se você não conseguir comprovar para a Inglaterra que seu inglês está melhorando, aí já complica as coisas, entendeu? Aí, no caso, o Home Office, né, que é o órgão responsável para isso, vai começar a complicar um pouco a sua vida. Você pode até perder o seu visto e, no caso, perder o contrato. No caso, perder o visto não, né? Como você não tem nível de inglês, você consegue tirar o Tier 5, perdão, e aí você pode ficar 1 ano. Nesse 1 ano você tem que renovar o visto. Se você renovar o contrato, aí que complica, né? Se você não estudou, se não tentou melhorar aí o nível de inglês, complica a situação e não dá, no caso, para aplicar para o Tier 2, que é mais 3 anos no caso de visto, podendo se prolongar por 2 anos. Então aqui você conseguindo esses 30% de jogos é uma coisa complicada. Conseguindo esses 30% de jogos pela seleção brasileira, você não tem nível de inglês, aplica para o Tier 5, chega aqui, tem um período de 1 ano para você aprender o básico de inglês, não precisa também ser uma fera no inglês, né? E aplicar depois para o Tier 2, que é o visto de 3 anos, podendo se renovar por 2. Tá ok, galera?
Nosso vídeo tá aí pra gente tentar descomplicar a vida do jogador. Façam perguntas, por favor, e não deixem de assinar no nosso canal que tá aí embaixo. Assine aí, se inscreva no nosso canal para dar aquela força pra gente aí. A gente tá sempre, vamos começar agora sempre colocar mais vídeos e também de acordo com a necessidade do nosso público, né? Quando a galera começar a pedir vídeos, querer tirar dúvidas, a gente está aqui para isso. A gente vai visitar alguns estádios também, temos entrevistas com alguns jogadores e tudo isso aí para trazer informações de qualidade para você que quer ser, no caso, um jogador de futebol, e você que tem curiosidade, está querendo também trabalhar como empresário, está querendo... O empresário também a gente está fazendo um vídeo, né, que não é bem assim empresário. Hoje a gente chama de intermediário FIFA ou intermediário CBF e assim vai. Mas isso daí vai ficar para outro vídeo, tá ok? Que senão o vídeo vai ficar muito longo. Muito obrigado aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. É claro, nem todo mundo é perfeito, mas a gente faz aí com carinho para que toda a informação seja passada para vocês. Qualquer dúvida, pergunte pra gente, comente aí embaixo no vídeo, que a gente vai estar sempre respondendo e aprimorando cada vez mais nosso vídeo. Tá ok? Um abraço aí e não se esqueça, assine o nosso vídeo. Valeu!